É um prazer em revê-los, meus queridos alunos, mas hoje vou dar aula de filosofia. Filosofia, teosofia, ocultismo, eubiose, desses temas todos. Segundo a doutrina do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, não foi o homem não veio do macaco. É ao contrário, é justamente o contrário. Foi o macaco que veio do homem. Há mais ou menos 300 milhões de anos atrás, o ser humano, na época com 18 metros de altura mais ou menos, na época dos dinossauros nós existíamos e nós éramos tão grandes quanto o dinossauro. Porque os dinossauros eram grandes, as plantas eram grandes, a fauna e a flora era grande, justamente porque a gravidade do planeta era bem menor, o planeta estava se solidificando. Então, muito natural. Tudo grande, o homem era grande, 18 metros de altura. Naquela época, os genes humanos ainda podiam se unir com os genes animais. Então, o ser humano da época se uniu com um animal semelhante à lontra. E desta união vieram os antropóides. E destes antropóides, meio humanos, meio animais, desses antropóides, a sua pior degenerescência, ou seja, os mais animalizados de todos os antropóides, são justamente os macacos. São os macacos e todas as sub-raças dos macacos. Então foram os macacos que vieram dos homens. Logo em seguida, assim que houve essa união entre o homem e a lontra e nasceram seres meio humanos e meio animais, aí os seres que governam esse mundo, que governam o universo, que todo mundo conhece como Deus, que em verdade são 777 milhões de seres, lógico que com os seus líderes, e o líder principal, com certeza, para os católicos é o Cristo, e é verdade, para os budistas é o Buda, para muitos é Krishna, e tudo mais. Então, existe o líder, depois abaixo de um líder tem 7 líderes, depois abaixo dos 7 tem 49, abaixo dos 49 tem 111, e vai assim por diante. Mas são 777 milhões de seres. Esses seres, neste universo, são as manifestações de Deus, cada um deles perfeitamente santo e sábio. E estes seres modificaram a genética do ser humano, pois depois desta época, nunca mais o ser humano pôde se unir com os animais e ter filhos de animais. Então eles consertaram, foi um equívoco. A evolução humana de globo em globo vai aprendendo. O Supremo Arquiteto caminha de globo em globo, de sistema em sistema. Esta é uma afirmação universal. Desde o início do universo existe essa afirmação. Desde outros planetas. Nesse planeta, naquela época, esses grandes mestres, segundo a fauna e a flora deste planeta, que é diferente do último onde nós vivemos, eles foram descobrir que tinham que mudar a genética humana depois que houve esse deslize. Então, em verdade, foi os antropóides, o macaco que veio do homem, não o homem que veio do macaco. E as teorias que falam o contrário, não tem culpa. Porque as teorias que falam o contrário têm, sob o seu prisma, os estudos de livros de apenas 4 mil anos atrás. Para se conhecer isso, que o professor Henrique José de Souza ensina, mistério se faz, primeiro, o cientista tem que se tornar um santo e um sábio. Um ser que pelo menos 70% dos seus pensamentos, sentimentos e atitudes são altruístas. Raríssimos os cientistas que são assim. Quando o ser fica assim, se torna um santo e um sábio, ele tem acesso aos livros de Duat, Dananda, Tuata de Dananda, são nomes para o mesmo local. Neste local existem livros com os ensinamentos de todo este universo, de todos os universos e de todos os tempos, desde o Pralaya. O Pralaya é desde o Big Bang. São locais tão grandes que se a pessoa passar a vida inteira andando, ela não atravessa essas bibliotecas. Então, os cientistas, ao invés de ficar perdendo tempo em mandar homem para a Lua, homem para Marte, eles tinham que evoluir a si mesmos, se tornarem santos e sábios. Não só os cientistas, todos nós. Responsabilidade de todos nós. Quando a pessoa se torna um santo e um sábio, ela passa a ter acesso a esses conhecimentos superiores.
principalmente no caráter. Inteligência todo mundo tem, principalmente no caráter. Aí sim vai ter acesso a esses livros. Hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Biose disponibiliza conhecimentos que são apenas a ponta do iceberg desses livros. Mas estão aí. A maioria das pessoas não quer saber. A maioria das pessoas quer conhecimentos fáceis. E esses conhecimentos demandam dezenas de anos com uma grande dificuldade. E demandam muita evolução. A alma que não tem muita evolução, ela não quer nem estudar isso, nem aceita começar a estudar esse tipo de conhecimento. Mas o importante neste vídeo é que realmente é o contrário do que Darwin ensinou. E não estou desmerecendo Darwin de forma nenhuma, ele não tem culpa nenhuma. Ele podia ensinar aquilo que lhe foi fornecido, livros de 3, 4 mil anos apenas. Se Darwin tivesse estudado as instâncias de Xi'an, que tem mais de 1 milhão de anos, se Darwin tivesse ido para Duarte estudado aqueles livros, com certeza ele iria ensinar ao mundo que foi o macaco que veio do homem e não o contrário. Então isso é muito natural, faz parte. Abraços, fique com Deus, deite o dedo no like se gostaram dessa aula e se inscrevam no canal se estão gostando dessas aulas. Este canal tem muitas brincadeiras, esportes, a maioria são aulas de direito, aulas sérias de direito, mas de vez em quando eu faço alguma aula de filosofia misturada com ciência, com teosofia, com ocultismo, com eubiose, tá joia? Porque eu sou o equivalente a doutor em filosofia eubiótica, estudei mais de 20 anos, dei por muitos e muitos anos aulas e palestras. Mas isso não é o mais importante. Cada um tem que sentir no seu coração se aceita ou não. Se não aceita, pode falar que é uma teoria. Fala uma teoria do professor Henrique José de Souza, brasileiro. Abraço, fique com Deus, deita o dedo no like se gostaram das aulas e se inscreva no canal se estão gostando das aulas.